né? A gente tem que voltar com esse hábito dos arquitetos, né? Principalmente depois aí da arquitetura moderna, de observar o espaço, observar os lugares que a gente está observando. E eu falei muito assim, use as mãos, né? Então agora eu já vou te pedir, né? Anote todas essas questões. É muito importante a gente estar anotando o que eu vou falando ao longo do curso, porque aí a gente já vai se conectando, né? Com esse processo, com essa metodologia. Então, assim, observe, né? Leve um caderno, vá aos lugares que você vai projetar e observe muito. A segunda questão é a questão do diálogo, né? É importante, sempre que a gente vai fazer um projeto, a gente dialogar com as pessoas, né? A gente pensar assim que a gente está projetando com as pessoas, envolver as pessoas nesse processo, porque isso sim é humanizar, né? Porque se a gente já envolve as pessoas dentro desse processo, a gente já está projetando com as pessoas, né? Para dizer sim, essa metodologia funciona, né? Essa é a metodologia que a gente aplica na Arto, que eu venho aplicando e venho aprofundando também, porque quando a gente faz uma aula, né, quando a gente fala sobre isso, a gente vai desenvolvendo e vai amadurecendo. Isso que eu fiz para você, assim, nesse curso nosso, que é no curso Arquitetura para a Saúde, essa aqui é a ideia. E aí eu queria dar alguns exemplos aqui importantes da importância do arquiteto. Ele está no processo de transformação e não o arquiteto como um produto, com algo como um objeto que se permuta, que se troca por algo objetivo, né? Mesmo que o valor seja o mesmo. A gente lembrar muito da história da arquitetura moderna brasileira, em que os arquitetos eles faziam parte do processo de transformação e do processo de transformação das cidades, né? Então, quer dizer, Brasília só existe porque o Niemeyer e o Lúcio Costa eles estavam junto do Juscelino. Não foi o Juscelino que chegou para o Niemeyer, Niemeyer, eu tive uma ideia, eu queria que você fizesse esse edifício assim assado. Não, eles juntos pensaram o que seria Brasília, né? O que seria Brasília dentro daquele contexto do Brasil. E aí juntos eles conceberam Brasília. Se a gente sabe para quem perguntar e onde buscar, essa parte técnica e normativa a gente vai dominar. E depois, muito mais complexo é a gente entender como que a gente vai fazer um projeto que realmente transforme, né? Como que uma alma humana, que a gente como arquiteto, a gente é capaz de tocar outra alma humana, outras almas humanas. E aí isso é muito interessante quando a gente fala de arquitetura para a saúde, porque quando a gente está falando de arquitetura para a saúde, a gente não está falando que a gente vai tocar uma alma humana, né? A gente vai tocar muitas pessoas, né? Tem mais um exemplo também que eu gosto bastante de utilizar, que é num projeto que a gente estava fazendo uma hemodinâmica também, e a gente tinha um problema muito grave que os pacientes naquele espaço, depois que eles faziam, né, o exame, que é o exame cardíaco, né, quando você infarta, coloca um stent, ou faz uma angioplastia, ou algum exame ali naquela sala cirúrgica, você tem que ficar ali no repouso pós-anestésico. E nesse hospital, esse repouso, ele era no corredor. Então, vamos imaginar que uma coisa mais desumana que pode existir é você sair de um exame, né? Você infartou, tem alguma coisa grave e ficar ali no corredor, com várias pessoas passando, conversando, contando o caso. Imagina você ali. E a gente tinha um desafio muito grande, que era um obstáculo, né? Eu sempre brinco que era um obstáculo, que a gente naquele mesmo espaço, a gente tinha que criar leitos de repouso pós-anestésico e que esses leitos, eles não poderiam, obviamente, ficar no corredor, e eram 7 leitos, eram muitos leitos, né? Sendo que existiam 3 no corredor. Mas o espaço, a infraestrutura era a mesma. E como que a gente poderia fazer aquilo? E aí eu comecei a observar muito aqueles processos, né? Como que acontecia aqueles processos naquele espaço. E eu observei que várias áreas de apoio não precisariam estar dentro daquele espaço. Então, por exemplo, eles tinham um hábito, tinha uma parte de rouparia muito grande, né? Antigamente isso era muito comum, que as pessoas pegavam os lençóis e ficavam arrumando os lençóis dentro de grandes bancadas. Não, gente, vamos tirar isso daqui, vamos colocar isso aqui junto da lavanderia, ou vamos terceirizar esse serviço. A gente começou a perceber quais que são os processos para que o foco daquele projeto estivesse no paciente e a gente tivesse mais espaço para aquele paciente. Então isso é entender o processo. E uma coisa que a gente fez, né, quando eu falo que o design, ele tem tudo a ver com a experiência, né?
design, né? Porque eu achei bonitinho, porque senão fica assim, eu acho bonito e você acha feio, a gente precisa de mais 2 para desempatar e a gente vai fazer uma votação de quem acha bonito e quem já acha feito, e a arquitetura não é isso.